gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante. E eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. Se não for, se inscreva. Se não sabe fazer, pergunta a um filho, um neto, um vizinho, um parente, que com certeza ele vai saber fazer para você, tá? Assim, esse, já falei, é um canal para iniciante. Então, eu procuro estar trazendo sempre coisas que vão auxiliar o dia a dia de vocês fazendo as peças, né? E eu sempre trago peças fáceis de fazer, que gastam pouco material e que são vendáveis, porque nós estamos passando por um período muito difícil, o segundo ano de pandemia, o segundo ano de quarentena, as pessoas estão ficando sem dinheiro, sem opções de trabalho. Então, quem pode colaborar com uma renda dentro de casa, estando dentro de casa, está no lucro. Hoje eu vou trazer para vocês, estou trazendo para vocês, uma opção bem legal de barrado de pano de prato, que é o quê? Transformar aquele pano de prato que vende nas sacarias, que é o pano de prato que tem um desenho, pintura e tal, que é um pano de prato simples, baratinho, fácil de encontrar, transformar ele num campeão de venda para você, tá? Que é esse pano de prato aqui, ó. Olha que gracinha. Ele é um pano de prato que ele já vem pintado, já vem embanhado, que é vendido nas sacarias. Esse aqui eu comprei, ele tem um tecido melhor, tá? Nas sacarias, e tem sacarias em todas as regiões do Brasil, tem. Sacarias é o quê? É aquelas lojinhas pequenas que vendem pano de prato simplesinho, que vendem panos para pano de chão, tá? Aqui no Rio a gente chama sacarias. E vende esses tecidos já pintadinhos, que são tecidos simples, geralmente são panos de prato de largura menor, mas se você fizer um barrado bonitinho, olha que gracinha que fica. No vídeo eu mostrei para vocês como ele vem, tá? E vou ensinar vocês a fazer esse barradinho, enriquecer esse paninho de prato. Vem com tecidinho, com barrado secundário, tudo direitinho, ó. Dá para se ganhar dinheiro com esses paninhos de prato, porque pano de prato vende o ano todo. No finalzinho do vídeo tem sugestão de preço, tá? E ó, super bonitinho. Quem não compraria um paninho de prato desse para colocar na sua cozinha, para dar de presente, né? Olha que bonitinho. Eu espero que vocês gostem. Tá super facinho de fazer. O passo a passo tá muito gostosinho. Esse aqui fiz para mim, mas assim, o parâmetro que a gente tem é que o que a gente gosta, o que eu compraria é o que eu procuro vender. Gente. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender. Vamos tornar o nosso dia a dia produtivo, tá? Vamos produzir. Produzir faz bem para o bolso, faz bem para a cabeça e para o coração. Grande beijo. Vamos trabalhar. Então, gente, a minha proposta de hoje para fazer esse nosso pano de prato é que eu comprei um tecido para pano de prato numa loja de sacaria aqui perto de casa. Ele já vem pintado e são esses panos mais baratos. Nesse aqui eu paguei R$ 2,50, tá? Mas nessa sacaria tinha tecidos de pano de prato, já com bainha, tudo direitinho, liso, sem desenho nenhum, que era R$ 1,20. Tinha tecidos de pano de prato
já embanhado também, mas de menor qualidade, mais barato também. Eu comprei esse aqui para mostrar para vocês que vocês podem comprar um tecido desses com, às vezes vem escrito semaninha, que é os dias da semana. São tecidos mais baratos, tá? São panos de prato mais baratos que a dona de casa geralmente compra para fazer batido né, no dia a dia. E esses panos aqui, nós podemos transformá-los num pano de prato um pouco mais chique, tá? E aproveitar o desenho que já tem nele, tá? Esse aqui é um tecido, porque mesmo se você for fazer isso, o ideal é que você faça uma coisa com qualidade, né? Não vai pegar aqueles tecidos de pano de prato que são praticamente transparentes. Esse aqui, ele também é pé de galinha, tá vendo? O tecido dele é bem, ó, é bem juntinho a trama. Você não é transparente. Então, mesmo fazendo assim, você tem que primar pela qualidade do seu produto. Barato, mas com qualidade, tá? Então, é assim. É claro que ele não vem na dimensão que eu gosto. O meu tecido de pano de prato, quando eu compro o tecido que eu geralmente faço, ele no assim, eu corto ele com 50 centímetros, faço a bainha, ele fica com 47. Esse ele aqui, tem, ó, ele já tá com a bainha, ele tem 41 centímetros, tá? Ele é mais estreito que o meu padrão de pano de prato, mas é isso que eu vim mostrar para vocês. Eu não costumo fazer assim para vender o meu tecido de pano de prato, eu, né, faço. Mas eu vou mostrar para vocês como fazer com esse aqui, fazer desse pano de prato aqui um pano de prato mais chique, que você pode vender e ele fica mais barato para você, mais econômico no tempo, que você não vai precisar fazer bainha, ele já tem a bainha na lateral, tá? Então é assim, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é o meu padrão, né? Eu não vou sair do meu padrão, então eu vou fazer um barrado secundário. Esse meu barradinho secundário, eu cortei aqui, ó, um tecido com 3 centímetros a mais que a largura do meu pano de prato, e no assim tem 5. Eu dobrei assim, ó, e vinquei meio centímetro para dar o acabamento direitinho, e fiz com esse tecido aqui um elozinho. Esse elozinho é o que? Eu cortei 20 centímetros no assim, tá? 20 centímetros, com 5 assim. Dobrei ele igual a um viés, juntei aqui e passei uma costura. Ele ficou uma fitinha assim. Aí eu juntei essa fitinha aqui, tá? O barrado secundário é um barradinho mais estreito, que a dona de casa utiliza para pendurar. Eu vou fazer esse aqui e volto para mostrar para vocês. Já tem aqui no canal uma aula de barrado secundário. Eu quero que vocês assistam a essa aula para poder fazer o barrado secundário de vocês, tá? Porque isso eu não vou mostrar aqui. Eu vou lá na máquina fazer o meu barrado secundário, volto para mostrar para vocês e nós vamos fazer o barrado principal, aqui onde está o desenho. Então, gente, está aqui pronto o barradinho secundário. Esse barradinho aqui eu chamo secundário. Já falei que a aula dele vai estar disponível, o link na descrição do vídeo, vai aparecer um izinho em cima, tá aqui, que faz toda a diferença, tá? Porque a dona de casa vai poder pendurar o seu pano de prato na cozinha. Isso faz diferença na hora da venda e é muito útil. Então, é assim, nós vamos fazer um barrado aqui embaixo. Geralmente, esses panos de prato, que a gente já compra, já pintadinho direitinho, quando você for escolher, escolha um pano de prato, porque, assim, tinha vários desse modelinho aqui. Mas alguns aqui estava meio... A tinta da impressão estava meio clara. Procura o melhor possível, tá? Aqui, vocês podem ver que tem como se fosse uma barra branca, onde não foi pintado. É aqui que vai acontecer o nosso barradinho.
ó, da beirada até o começo do desenho, tem 5 centímetros, tá? Tem 5 centímetros. Então, o meu barradinho, eu cortei ele com 7 centímetros. 7 centímetros porque vai ter a costura aqui e vai ter o acabamento aqui, tá? Então, o meu tecido que eu cortei, a escolha da cor. O vestidinho da pintura do ursinho é o azul com poazinhos, né? E eu escolhi um tecido que combine, que é o azul com poazinho branco, tá? Que meu barradinho vai ser esse aqui. Eu poderia combinar com o laço, poderia combinar com a cor do urso. Isso é o gosto da artesã, tá? A largura é, aqui ele tem 7 centímetros de largura e no assim ele tem 3 centímetros a mais que esse tecido aqui do pano de prato. Porque eu preciso que sobre 1,5 centímetro de cada lado para fazer o acabamento, tá? Nós vamos fazer também... tá. Eu vou utilizar para o acabamento aqui uma cianinha, tá? A cianinha é esse aviamento aqui. Em alguns lugares, algumas regiões, é conhecido como grega, tá? Aqui no Rio de Janeiro a gente chama cianinha. E nós vamos fazer, e eu decidi também fazer, um babado aqui embaixo. E nesse tom de azul, tá? Um pouco mais claro que esse aqui. O meu babado, eu cortei ele no assim com 8 centímetros, tá? E no assim, ele tem o dobro do tamanho do meu pano de prato, tá? Que é para a gente poder franzir ele. Eu fiz uma bainha aqui na lateral e do outro lado e fiz uma bainha aqui na beiradinha, tá? Bainha, virei meio centímetro, mais meio centímetro para ser uma costura, beleza? Para o acabamento ficar bonitinho. Então, para fazer o nosso barrado, a gente só vai precisar disso. Se você quiser fazer o do tecido do barrado secundário, o material eu já dei, né, no bloco anterior. Aí, o que nós vamos fazer, gente? Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos pegar o nosso tecido do pano de prato, dobrar ele ao meio, fazer, ó, um piquezinho aqui, tá? Porque eu quero saber onde é o meio desse meu pano de prato. Vou pegar o meu barradinho, que vai ser o babado. Também vou, ó, dobrar ele ao meio e fazer aqui, ó, na dobra, um piquezinho, tá? Para saber onde é o meio dele também. Aqui, no meu tecido de pano de prato, o meu barradinho, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, a minha cianinha, ela vai ficar aqui. Eu vou fazer uma costura dela aqui, ó. Ela, ó, ela vai ser costurada assim, ó. A beirada dela encostada na beirada do tecido, tá? E eu vou fazer uma costura aqui, ó. Uma costura aqui, ó. A costura vai vir aonde termina a ondinha de cima. Desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? Ó. Ó. A ondinha, a parte de cima, encostadinha na beirada do tecido e a costura feita, ó, no final da primeira ondinha, tá? Aqui que nós vamos fazer? Ele tá todo costuradinho assim. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos puxar essa parte aqui e virar ela assim, ó. Tá? Ó. Fazer essa virada aqui.
Então, do lado do avesso vai ficar assim. E a frente vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá? Lembrando que essa minha cianinha é a mais larga. Tem umas cianinhas que são muito estreitinhas. Essa não é legal fazer assim, tá? E vai ficar assim, ó. O nosso barradinho com as ondinhas para cima. Que é o acabamento da beiradinha do barrado. Vamos reservar este barrado. E agora nós vamos cuidar do nosso babado, tá? O nosso babado, eu também dobrei ele ao meio. Ó, eu dobrei ele ao meio. E fiz um pique aqui para saber onde é o meio do tecido do babado, tá? E agora nós vamos fazer ele franzido. É claro que você vai franzir ele da forma que você costuma franzir. Se você não sabe como fazer o franzido, eu vou explicar a vocês, vou fazer a forma como eu gosto de fazer, tá? Como eu acho que fica, que é mais prático. Você vai pegar a sua agulha, vai colocar na sua agulha uma linha forte. Aqui eu estou usando a linha de pesponto. Você pode utilizar aquela linha 10, que é a linha de pipa, que os meninos geralmente usam para pipa. Se você não... Ou linha de bordar. Se você não tem nenhum desse tipo de linha, só tem a linha comum de costura, não tem problema. É só enfiar ela dupla na agulha, que ela vai ficar forte, tá? E aqui, nessa beiradinha, do lado oposto da bainha, nós vamos fazer um movimento de entra e sai, ó. Quanto menor esses pontinhos, mais delicado vai ser o franzido, tá? Mais estreitinho vai ser o franzido. Se você fizer um ponto largão, vai ser um franzido mais largo. Desse jeitinho aqui, tá vendo? Acho que dá pra ver, né? A linha. Isso a gente vai fazer em toda a extensão. Então, tá aqui, ó, o barradinho, o babado já pronto. Nós vamos pegar o nosso pano de prato com o avesso dele para cima, tá? E vamos pegar aqui o nosso babado com a frente para cima. Então, aqui vai ficar avesso com avesso, tá? E, ó, pique com pique. Vamos alfinetar aqui na região do pique. Aqui na beiradinha, ó, na beirada do tecido, beirada com beirada. Do outro lado, a mesma coisa. Ó. Tá? Beirada com beirada. Essas sobras aqui vão ser transformadas em franzido, tá? Como? É só pegar essa pontinha aqui da linha, que você fez um alinhavo. Nós vamos começar a franzir ela, tá? Ó. Desse jeitinho aqui. Vamos para a máquina e vamos fazer uma costurazinha aqui, ó, na beiradinha. Essa costura, gente, é uma costura de proteção. É só pra gente fixar, ó, o barradinho aqui, tá? O babadinho desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? Ó, já costuradinho na beiradinha, tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Agora chegou a hora de nós fixarmos esse nosso tecidinho aqui, que é o barradinho, aqui. Vamos dobrar ao meio, fazer um piquezinho aqui no meio, para poder centralizar ele bem direitinho, tá? E ele vai ficar com o avesso para cima, igual o nosso tecido do pano de prato, tá? Então, o tecido do pano de prato com o avesso para cima, o tecido do babado com a frente para cima e o barradinho estreitinho com o avesso para cima. Pique com pique aqui, alfineta. E nós vamos alfinetar, ó, nós vamos estabilizar ele aqui e alfinetar ele aqui
de um lado e aqui também do outro lado. Os alfinetes, de preferência, assim, ó, gente, na vertical, tá? Ó, o alfinete assim, em pezinho, porque isso vai nos garantir que nós podemos fazer a costura assim reta, com o pezinho da máquina e a agulha da máquina passando por cima do alfinete, sem correr risco de nenhum acidente, tá? Quando você fizer isso, você vai ver que aqui vai sobrar 1,5 centímetros, tá? Do seu tecidinho do barrado. Esse 1,5 centímetros você vai dobrar ele. Então, ele vai ficar assim, ó, rente ao seu tecido do pano de prato. Desse jeitinho aqui. Nós vamos lá para a máquina e vamos fazer um pé de máquina aqui, ó. Quando eu falo um pé de máquina, eu estou me referindo a uma unidade de margem de costura, tá? Se você não sabe o que é um pé de máquina, se você não sabe fazer um pé de máquina ou meio pé de máquina, já tem uma aula sobre pé de máquina aqui no canal. Nessa aula você vai aprender o que é um pé de máquina, como fazer um pé de máquina, meio pé de máquina, a posição da agulha. Eu mostro nessa aula os 3 pezinhos de máquina que eu mais utilizo para costura. Então, é recomendável que vocês assistam essa aula, né, essa aula, porque é muito útil quem está começando na costura criativa, tá? Eu vou deixar o link da aula de pé de máquina aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, e aqui em cima vai aparecer um izinho. Clicando nesse izinho já vai direto. Costuradinho, tá? Pode observar que, ó, eu passei a costura em cima dos alfinetes. Um pezinho de máquina, ó. Aqui nessa parte azul dá pra ver. A margenzinha de um pé de máquina, tá? E vamos tirar os alfinetes. Tirar os alfinetes para continuar a nossa costura. Já sem os alfinetes, aqui tá o avesso para cima, nós vamos botar aqui, ó, a frente do nosso tecidinho para cima. O que que nós vamos fazer? Nós vamos virar esse barradinho para cima. O barrado fica para cima e, ó, o babadinho penduradinho, tá? E tá, ó, direitinho o barradinho já alfinetado, tá? O ideal, gente, é alfinetar bem direitinho, principalmente se você não tem a habilidade da prática, tá? Alfinetou, verifica se atrás o tecido tá esticado direitinho, tá? Aí você vai observar que vai ficar tudo embutidinho direitinho, beleza? Nós vamos fazer uma costura. Nós vamos lá na máquina fazer uma costura aqui nessa beiradinha aqui, ó, rebatendo essa costurinha abaixo da cianinha, tá? No tecido, na beiradinha do tecido, aqui nas 2 laterais e aqui embaixo. Eu vou fazer com um pezinho de máquina, tá? Aqui, ó. Você pode fazer uma costura decorativa, um zigue-zague, e você também pode fazer uma costura reta, tá? Se você não tem esses pontos na sua máquina. A linha de cima, a linha que passa pela agulha da máquina, eu vou fazer ela em azul, porque aqui os detalhes são todos em azul. E a linha de baixo, a linha da bobina, eu vou utilizar a linha branca, porque o tecido de baixo, ó, é branco, tá? Mas esse tipo de tecido aqui, você pode até utilizar a linha branca por cima também, porque tem as bolinhas brancas, tá? Só não pode deixar de fazer, gente. Faça. Então, nós vamos lá para a máquina fazer essa costurinha agora. Aqui eu vou fazer, gente, um zigue-zague, tá?
E tá prontinho, ó. Aqui vocês podem ver que eu fiz um zigue-zague embaixo, no azul da mesma tonalidade da cianinha, ó. E fica um pano de prato, ó, super bonitinho, ó. E é a melhor forma de transformar um pano de prato daquele que você compra em sacaria, mais simples, num pano de prato super campeão de venda, gente, porque vai ficar super baratinho de fazer, tá? Gastei aqui R$2,50 nesse tecido aqui, R$2,50. Nesse daqui, de barrado, R$2, tá? Estou utilizando o tricoline. São tiras de tecido, né? Gastei mais R$2 de material. Então, ao todo aqui foram gastos R$4,50. A partir deste preço, pode vir o seu lucro. Você pode vender um pano de prato desse a R$10 tranquilamente. E olha que gracinha que ele é, tá? Super bonitinho. É só você escolher uma estampa legal, com certeza vai super agradar, tá? Eu espero que essa dica, essa sugestão tenha sido do seu agrado. Tenham gostado da aula, da dica. Um grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus, se cuidem. Não esqueçam, se já estão na idade, vacinem-se, tá? A vacina é muito importante. Procura ver qual é a faixa etária que está vacinando no seu município. Se vacina, valorize a sua vida, tá? Grande beijo no coração de todas e até a próxima aula, se Deus quiser.